Hoje você verá a história de uma mulher que achou que tinha um marido perfeito, mas seu mundo desabou quando ele exigiu que ela interrompesse a gravidez ao saber que o bebê poderia nascer com deficiência. Quando ela recusou, ele não apenas a trocou por outra, mas também debochou dela, afirmando que a nova namorada estava grávida. No entanto, todos ficaram chocados quando o bebê da amante nasceu. Meu ex-marido e eu nos separamos, ele me abandonou quando descobri que estava grávida do nosso filho. Contrariamente ao que se possa pensar, não foi por ele não querer um filho. Na verdade, foi ele que insistiu para que tivéssemos um bebê. Porém, quando soubemos que nosso filho teria síndrome de Down, ele me deixou. Ele chegou a me pedir para abortar, mas eu recusei. Tomei essa decisão pois esse é meu filho, e eu o amarei e cuidarei dele com todo o meu coração. Infelizmente, essa decisão não agradou meu ex-marido, e ele optou por sair da minha vida. Encontrou uma mulher mais jovem, e suas palavras foram cruéis. Ele queria uma parceira capaz de ter um filho normal. Sim, ele disse que nosso filho não seria normal. Mas sabem de uma coisa? Estou prestes a dar à luz um filho com síndrome de Down, e sou grata por isso. Conheci Wesley em um bar há 2 anos e meio. Ele tinha um charme irresistível, e nossa conversa fluiu naturalmente. Antes que percebêssemos, estávamos namorando, e no final do mês já estávamos morando juntos. Apesar das nossas diferenças, eu via isso como algo que poderia fortalecer nossa relação. Wesley possuía uma ambição e determinação notáveis, sempre meticuloso ao avaliar os riscos e oportunidades, especialmente no complexo mundo do mercado de ações, que eu mal compreendia. Como professora do ensino fundamental, suas habilidades eram fascinantes para mim. Ele me tratava maravilhosamente, expressando seu amor com presentes e gestos carinhosos o tempo todo. Mesmo durante nossas discussões, eu sempre sentia seu amor presente. Nunca duvidei de seus sentimentos por mim. Afinal, como poderia alguém tão generoso e atencioso não me amar? No nosso aniversário de 1 ano, ele me surpreendeu ao fazer o pedido de casamento. Eu considerava o pedido de casamento de Wesley como o clímax do romance. Sentia-me verdadeiramente especial ao lado dele, como se fosse a pessoa que ele mais desejava. Contudo, problemas persistentes não podiam ser varridos para debaixo do tapete. Wesley frequentemente negligenciava as tarefas domésticas e raramente oferecia ajuda quando eu precisava. Apesar da minha frustração, sua gentileza sempre conseguia me desarmar rapidamente. Ele sabia exatamente como falar comigo de maneira doce, e eu acabava perdoando-o quase instantaneamente. Agora, olhando para trás, percebo que talvez esses gestos fossem parte de suas táticas de manipulação, algo que eu não conseguia enxergar na época. Quando nos casamos, tudo parecia perfeito. Wesley estava atento e envolvido, tanto na organização do casamento quanto na integração das nossas famílias. Sua irmã também estava muito presente e nos ajudava com os preparativos. Após o casamento, iniciamos as conversas sobre ter um filho, mas a jornada acabou sendo muito mais desafiadora do que inicialmente imaginávamos. Apesar de todos os esforços, levamos alguns meses para engravidar e enfrentamos vários tratamentos de fertilidade. Foi um período emocionalmente desgastante, e infelizmente, tivemos que lidar com uma perda gestacional espontânea. Para mim, foi uma experiência profundamente traumática, embora Wesley parecesse menos afetado. Sua postura desrespeitosa diante da perda do bebê me deixou furiosa. Parecia que ele não compreendia a gravidade da situação. No entanto, ao perceber minha reação, ele sinceramente se desculpou por sua insensibilidade. Naquele momento, talvez devesse ter encarado isso como um sinal de alerta, mas não o fiz. Às vezes, é desafiador reconhecer as bandeiras vermelhas quando estamos tão emocionalmente envolvidos. Se apenas tivesse reconhecido esse sinal claro, talvez não estaria enfrentando os desafios atuais. Quando descobrimos que eu estava grávida pela 2ª vez, uma onda de emoção e esperança nos envolveu. No entanto, devido à interrupção da gravidez anterior, optamos por ser extremamente cuidadosos, apesar das garantias do médico de que não era nossa culpa. Estávamos determinados a fazer tudo certo nesta gravidez. Eu mantinha uma dieta saudável, praticava exercícios diários e Wesley até se juntava a mim para me motivar. Ele também começou a ajudar mais nas tarefas domésticas para reduzir o meu nível de estresse. No entanto, durante um dos exames, a ultrassonografista nos alertou sobre a possibilidade de nosso bebê ter síndrome de Down. Ela deixou claro que não era um diagnóstico definitivo, mas Wesley ficou preocupado.
Ele começou a questionar se deveríamos considerar interromper a gravidez apenas por essa pequena chance. Nas semanas seguintes, fiquei extremamente irritada com ele. Então, algumas semanas depois, ele começou a me pressionar para realizar um procedimento que, você sabe, se confirmasse que nosso bebê realmente teria síndrome de Down, ele queria interromper a gravidez. O procedimento que Wesley insistia em realizar era a amniocentese, durante a qual uma amostra de líquido amniótico é retirada do saco que envolve o feto. Esse fluido contém células descartadas pelo feto, fornecendo informações cruciais sobre sua saúde e desenvolvimento. Eu estava extremamente apreensiva com a ideia, mas Wesley estava determinado. Ele argumentava que era apenas para garantir a saúde do nosso bebê. Quando recebemos os resultados, confirmou-se que nosso filho teria síndrome de Down. Wesley não reagiu bem à notícia. Assim que saímos do consultório, ele me pressionou para considerar terminar a gravidez antes que fosse tarde demais. Fiquei chocada com sua postura e tentei acalmá-lo, explicando que a síndrome não mudaria nosso amor pelo bebê. No entanto, ele estava inconsolável. Chegou ao ponto de marcar uma consulta para o procedimento, enquanto eu ainda estava na sala, chorando de frustração e raiva. Foi então que me recusei a concordar com isso, não importando o que ele dissesse. Se eu escolhesse ter esse filho, ele teria que aceitar. Fiquei chocada quando Wesley me disse que não estaria ao meu lado para enfrentar essa jornada, que não assumiria a responsabilidade por uma criança como essa. Ele me deu uma semana para decidir, mas minha escolha já estava feita. Cresci em uma família profundamente cristã, onde a vida é sagrada e não se cogita desistir dela tão facilmente. Minha fé não me permitiria fazer algo assim, nem comigo mesma, nem com meu filho. Eu já amava tanto aquele bebê, independentemente de qualquer diagnóstico. Para mim, ele era meu filho, e eu não poderia simplesmente virar as costas para ele por ter síndrome de Down. Quando confrontei Wesley, ele se recusou a assumir a responsabilidade pelo próprio filho. Foi um momento assustador para mim, mas eu estava determinada a seguir em frente. Eu me vi diante da incerteza de criar uma criança com necessidades especiais sozinha, especialmente porque sou apenas uma professora do ensino fundamental e meus recursos financeiros são limitados. Foi então que meu irmão mais velho se ofereceu para ajudar. Ele e minha cunhada se prontificaram a me ajudar quando o bebê nascesse, e ela até se ofereceu para me acompanhar em todas as consultas médicas. Eles nunca me abandonaram e me fizeram sentir amparada, mesmo na ausência de Wesley, que eu esperava que estivesse ao meu lado nessa jornada. Durante todo esse processo, acabamos nos divorciando. Levou mais 4 meses até finalmente nos separarmos oficialmente. Na semana passada, durante nossa audiência final, descobri algo chocante. Enquanto eu passava pela gravidez sozinha, enfrentando todas as dificuldades, Wesley já estava começando uma nova vida com outra pessoa. Ele até trouxe sua nova namorada para a audiência, enquanto eu estava grávida de 8 meses, com nosso bebê a poucos passos de distância. Fiquei atordoada ao perceber que ele já estava envolvido com outra pessoa antes mesmo de o divórcio ser oficializado. Ele me apresentou a ela assim que o divórcio foi finalizado. Lídia tinha 27 anos e estava grávida de 4 meses do seu bebê normal, como ele o chamava. Fiquei perplexa ao descobrir que mesmo antes do divórcio, ele já estava com outra mulher e até mesmo a engravidou. A audácia desse homem. Passamos quase 3 anos juntos, e ele simplesmente jogou tudo fora sem um pingo de remorso ou culpa. Ele parecia não se importar em perder alguém que o amava, e que ele aparentemente amava também. Isso me fez questionar se o amor dele por mim era genuíno. Afinal, você não supera alguém que ama imediatamente, certo? Como ele poderia seguir em frente tão rapidamente e até mesmo engravidar outra pessoa se realmente me amasse de verdade? Fiquei enojada e horrorizada com todo o comportamento dele, mas fingi ser forte. Estendi minha mão para cumprimentar a mãe do filho dele quando ele nos apresentou, embora ela estivesse tão desconfortável com a situação quanto eu. No entanto, Wesley não parecia se importar. Enquanto reflito sobre nosso passado, percebo que Wesley nunca realmente se importou. Ele sempre estava mais preocupado com seus ganhos no mercado de ações, sendo muito calculista em seus investimentos. Antes, eu achava isso fascinante, mas agora vejo que talvez fosse apenas manipulação. Aqui estou eu, grávida de 8 meses e prestes a dar à luz em breve, lidando com as traições de Wesley mais uma vez. Ele dormiu com outra mulher tecnicamente enquanto ainda estávamos juntos, e se minhas contas estão corretas, nem mesmo tinha procurado um advogado quando isso aconteceu. É difícil acreditar que ele estava planejando isso o tempo todo enquanto passávamos por tantas dificuldades em nosso casamento. Sinto-me traída, mas acima de tudo, sinto-me usada.
Na verdade, também sinto pena da outra mulher. Deve ser devastador perceber que o homem com quem você terá um filho só está a usando porque não conseguiu fazer isso com sua primeira esposa. É uma situação realmente lamentável. Mas, acima de tudo, sinto uma raiva intensa e um profundo ressentimento em relação ao meu marido. Após cerca de 5 meses, algumas coisas notáveis aconteceram tanto na minha vida quanto na de Wesley. Eu dei à luz uma linda menina, um pouco além da data prevista, mas, milagrosamente, ela nasceu sem síndrome de Down. Parece que o exame deu um falso positivo, algo relativamente raro, mas eu prefiro chamar de um verdadeiro milagre. Prefiro que minha filha cresça sem ser rotulada devido às suas diferenças. Acredito que Deus estava do meu lado, como sempre esteve. Agora, ela tem cerca de 4 meses e é absolutamente perfeita. Meus irmãos e primos têm sido incrivelmente generosos em me ajudar a cuidar da minha pequena. Decidi tirar um ano sabático, aproveitando o dinheiro que recebi do divórcio. Tenho dedicado esse tempo para estar com minha filha. Não contei a Wesley sobre a saúde da nossa filha, não quero vê-lo novamente, nem mesmo para mostrar a ele como ele destruiu uma família perfeita por causa de seus preconceitos. Tenho sobrevivido com mantimentos doados, principalmente fornecidos por meus irmãos. Em certo dia as fraldas estavam acabando, por isso, precisei sair com minha filha por algumas horas. Pensei que seria perfeitamente seguro e também queria familiarizá-la com o mundo exterior. Eu estava fazendo compras, mas mantendo os olhos na minha filha, quando fui abordada por Eva, minha ex-cunhada. Não éramos extremamente próximas, mas tínhamos uma relação amigável. Ela realmente nos ajudou durante os preparativos do casamento, e eu só tinha coisas boas a dizer sobre ela. Eva ficou absolutamente chocada ao descobrir que meu bebê aparentava ser perfeitamente normal. Nem todos os bebês com síndrome de Down apresentam características faciais distintas, então eu sabia o que ela estava pensando. Ela começou a me perguntar como estávamos, e eu contei a verdade. Disse a ela que estávamos bem, meus irmãos estavam me ajudando desde os primeiros meses após o nascimento do bebê, e que a maternidade estava me tratando bem. Ela tentou fazer a pergunta delicadamente, sem mencionar diretamente a síndrome de Down, então eu decidi esclarecer as coisas. Eu disse a ela que o irmão dela arruinou uma família perfeita por nada, porque minha filha, na verdade, não tinha síndrome. Foi quando ela começou a rir e me disse que eu não acreditaria. Foi como se o karma tivesse encontrado Wesley. Eva me revelou que a nova namorada dele, Lydia, deu à luz há uma semana e o bebê dela tem síndrome de Down. Fiquei chocada com a notícia, mas ao mesmo tempo, senti uma sensação de alívio se espalhar por mim. Eva também me contou que Wesley não tinha ido ver seu próprio filho por causa disso. Ele tem sido horrível com Lydia desde o nascimento, a culpando pela chegada de uma criança com síndrome de Down. Claramente, suas palavras eram cruéis. Apesar de sentir tristeza por Lydia, sabendo que ela enfrentaria o mesmo tratamento pelo qual passei meses atrás, experimentei uma satisfação e tranquilidade. Wesley finalmente estava encarando as consequências de suas ações. Parecia o karma se manifestando. Essa situação era a evidência de que, ao manter minha fé e permanecer firme, Deus estava ao meu lado. Eva, minha ex-cunhada que encontrei no supermercado, deve ter contado a Wesley sobre o nascimento saudável de nossa filha. Porque adivinhem quem apareceu na minha porta esta tarde? Eu estava com o meu irmão mais velho quando a campainha tocou, e lá estava ele, Wesley, querendo ver minha filha. Então, fui verificar quem estava na porta e fiquei surpresa ao descobrir que era Wesley, parado ali com um buquê das minhas flores favoritas e um ursinho de pelúcia, presumivelmente para minha filha. Não sei se ele pensou que eu seria facilmente persuadida por flores ou qualquer outra coisa. Ele me disse que estava lá para conhecer a filha dele, com um grande sorriso encantador que costumava funcionar comigo. Será que ele realmente pensava que agora tínhamos o mesmo tipo de relacionamento que costumávamos ter quando éramos um casal? Eu disse a ele que ele não tinha permissão para conhecê-la. Quando tentei fechar a porta na cara dele, ele tentou me convencer. Alegou que agora que eu tinha um bebê normal, poderíamos voltar a ser a família perfeita que éramos. Como se isso não fosse algo pessoal, ri na cara dele e perguntei se ele tinha enlouquecido. Ele me disse freneticamente que me amava e que havia cometido um grande erro ao me deixar há muitos meses atrás. Ele implorava que eu o perdoasse e que voltássemos a ser o que éramos. Mas eu já havia visto sua verdadeira face, então recusei. Não queria voltar a isso. Eu disse a ele que não era bem-vindo em minha casa e que não era bem-vindo para ser o pai da minha filha. Ele ficou irritado e insistiu que eu estava desperdiçando uma oportunidade perfeita sem nem pensar.
Lembrei-o de que ele nos havia abandonado meses atrás, e ele simplesmente respondeu que já havia se desculpado por isso. Disse que deve ser difícil criar um filho e que só queria ajudar. Eu estava ficando cansada desse pedido irracional. Então, disse a ele para ir embora. Ele disse que eu não precisava perdoá-lo, mas pelo menos deveria permitir que ele conhecesse a filha dele. Eu disse a ele para passar um tempo com o filho que teve com Lídia e nos deixar em paz. Pareceu deixá-lo furioso, mas ele conteve sua raiva enquanto suplicava, não querendo minar ainda mais suas chances. Chamei meu irmão mais velho e pedi que ele se livrasse de Wesley para mim, pois ele simplesmente não me deixava em paz. Meu irmão começou a empurrar Wesley para fora, mas ele ameaçou chamar a polícia, alegando que ninguém poderia mantê-lo longe do próprio sangue. A ironia é que ele foi quem fugiu primeiro, então acredito que ele pode ficar longe. Acredita na audácia desse homem? Wesley está acostumado a conseguir o que quer, mas desta vez vou garantir que ele não consiga. Ele me machucou e agora pensa que vou rastejar de volta para ele só porque se desculpou. Quão patético ele pensa que sou. Se ele vier atrás de mim, vou atrás dele. Se ele achar que pode simplesmente pegar a custódia da minha filha, ele está enganado. Wesley ousou adentrar os corredores do tribunal, buscando a custódia da minha filha. Uma audácia que me fez questionar se a arrogância tinha um limite. Afinal, esse era o mesmo homem que nos deixou meses atrás, quando achou que nossa pequena teria síndrome de Down. Desde o primeiro instante, meu advogado me assegurou que o histórico sombrio de Wesley e os contornos complexos de nosso relacionamento seriam suficientes para dissuadir qualquer juiz sensato de conceder-lhe a guarda de minha filha. Especialmente considerando que ele também abandonou seu próprio filho com Lídia, uma criança que já carrega o fardo da síndrome de Down. E como previsto, ela estava certa. O veredito foi proferido a meu favor, um alívio misturado com ironia. Afinal, foi com o dinheiro do divórcio que consegui o advogado que me assegurou a vitória. Mas mesmo assim, não pude deixar de almejar uma doce vingança. Solicitei pensão alimentícia, uma forma sutil de fazer Wesley pagar pelo seu comportamento repulsivo. O tribunal, reconhecendo a responsabilidade paterna que Wesley tanto negligenciou, ordenou que ele arcasse com os custos da educação de nossa filha. Uma decisão que, embora justa, carrega consigo um sabor agridoce. Pois, no final das contas, minha filha foi poupada de ter um pai como ele. Um homem capaz de abandonar seus próprios filhos tão facilmente, simplesmente por não se adequarem à sua visão distorcida de perfeição. Sinto pena de Lídia e seu filho. Saindo do tribunal, Wesley me chamou, mas eu nem queria olhar para ele. Continuei descendo as escadas, mas ele me alcançou e segurou meu braço. Seus olhos estavam tão intensos que pela primeira vez senti medo dele. Ele disse que seria um pai perfeito se eu apenas lhe desse uma chance, e que eu não podia fazer isso com ele e nossa filha. Tentei remover sua mão do meu braço, mas não consegui e implorei para que ele me soltasse. Ele continuou a murmurar enquanto me agarrava com firmeza. Eu lutei desesperadamente para me libertar, mas ele não cedia. Reuni toda a minha determinação e empurrei com todas as minhas forças. O impulso me fez perder o equilíbrio, e eu comecei a tombar para trás pelos degraus restantes da escada. O barulho da minha queda atraiu a atenção de várias pessoas, inclusive do meu irmão, que se aproximou ao notar os hematomas no meu braço e as marcas deixadas pelas mãos de Wesley, além das lágrimas nos meus olhos. Ele estava pronto para confrontar Wesley, mas as pessoas ao redor o separaram. Foi então que descobrimos que eu tinha torcido o tornozelo devido à queda provocada por Wesley. Meu irmão foi incansável em sua insistência para que eu buscasse uma ordem de restrição contra Wesley, e acabei cedendo. Naquele momento, mesmo diante de outras pessoas, um genuíno medo me envolveu. Decidi agir imediatamente para proteger a mim e minha filha, assegurando que essa ordem fosse emitida sem demora. Era uma medida necessária para evitar qualquer possibilidade de sermos feridas por ele, especialmente porque seu comportamento parecia ter se descontrolado. A obtenção da ordem de restrição foi uma experiência marcante. A cena que Wesley causou fora do tribunal, diante de todos, apenas reforçou a necessidade dessa medida de segurança. Agora, ele não tem permissão para se aproximar de mim, nem de minha filha. Apesar disso, ele continua responsável pelo pagamento da pensão alimentícia, o que é crucial para o sustento dela. Felizmente, ele não conseguiu obter a custódia de minha filha. Sua propensão a abandonar os filhos tornou essa decisão fácil para o juiz. Desde então, mantive distância e não tenho mantido contato com ele.
O que importa é que recebo regularmente a pensão alimentícia, garantindo pelo menos essa estabilidade para nós. Às vezes, encontro a irmã dele casualmente, mas prefiro manter minha vida separada da dele. O essencial é manter nossa segurança e tranquilidade, algo que a ordem de restrição conseguiu proporcionar. Após o traumático incidente envolvendo Wesley, entrei em contato com Lydia e descobri que ela havia passado por experiências semelhantes às minhas. A empatia entre nós foi instantânea, uma conexão que se estabeleceu sobre a base sólida de compreensão. Juntas, compartilhamos nossas histórias, nossos medos e nossas esperanças para o futuro. Com o tempo, nossa amizade floresceu, e hoje somos companheiras de jornada, enfrentando os desafios da vida lado a lado. Decidimos permitir que nossos filhos brincassem juntos, uma decisão que nasceu do desejo mútuo de proporcionar a eles um ambiente de apoio e amor. Eu me lembro do ressentimento inicial que senti em relação a Lydia, a ex-companheira de Wesley. No entanto, à medida que nos conhecíamos melhor, percebi que ela é uma pessoa incrível, e qualquer vestígio de ressentimento desapareceu, substituído por admiração e respeito. Nossos filhos são meio-irmãos, uma ligação que valorizamos e cultivamos com carinho. Desejamos ardentemente que eles desenvolvam um relacionamento próximo e significativo, pois acreditamos que ter laços familiares sólidos é essencial para o seu bem-estar emocional e crescimento saudável. Minha filha está prosperando e se transformando em uma criança encantadora. Ela irradia felicidade e tem um apetite voraz, especialmente desde que começamos a introduzir alimentos sólidos. Sua paixão por frutas é contagiante, e fico encantada em vê-la florescer tão bem. Quanto a mim, estou seguindo em frente com confiança. Em breve, estarei de volta à escola e mal posso esperar para mergulhar no novo semestre. No momento não tenho me preocupado em pensar em namoro, principalmente devido à responsabilidade que tenho com minha filha. Contudo, Eva tem sido uma amiga incrível, fazendo esforços para me apresentar a um de seus amigos, que curiosamente, também é professor como eu. Estou curiosa para descobrir o que o futuro nos reserva. E assim concluímos nossa história, onde o ex-marido se revelou completamente desequilibrado. Após todas as atrocidades que cometeu, ele retorna como se nada tivesse acontecido, e ainda exige que a esposa o aceite de volta. Ela, sem dúvida alguma, tomou a decisão correta em não ceder às suas manipulações e proteger sua própria paz e segurança. Se você gostou dessa história, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigada por assistir.